de sair deste vídeo agora. O que está para acontecer pode mudar o destino do Botafogo para sempre. Inspire fundo. Prepare-se. E, antes de mais nada, já se inscreve no canal agora mesmo e ative as notificações, porque você não vai querer perder nenhuma atualização dos próximos capítulos dessa história que está prestes a explodir o futebol brasileiro. Vamos direto ao ponto. Algo absolutamente inacreditável está em negociação nos bastidores do Botafogo. É uma bomba que ninguém esperava, um movimento ousado, à altura da ambição de um clube que vem se reinventando, se reposicionando no cenário nacional e que agora pode estar a um passo de uma revolução definitiva. Mas, antes de revelar essa informação, precisamos fazer uma rápida viagem no tempo. Você se lembra do que o Botafogo era há poucos anos? Um clube tradicional, amado por milhões, mas que enfrentava desafios financeiros, falta de estrutura e crises constantes. Era duro. O torcedor alvinegro sofria, sonhava em silêncio e resistia com paixão. E então veio John Textor. Com uma visão ambiciosa e investimentos ousados, o Botafogo passou a respirar um novo ar. A chegada de Textor não foi apenas simbólica. Ela representou um corte definitivo com o passado e a promessa de um futuro brilhante. Reforços chegaram, a estrutura melhorou e a mentalidade começou a mudar. Mas ainda faltava algo. Algo grande. Algo que fizesse o mundo olhar para o Botafogo e dizer: agora sim. Eles estão prontos. E talvez esse momento esteja mais perto do que nunca. A torcida mal teve tempo de processar a notícia anterior e agora já está prestes a ser impactada por uma revelação que pode virar o futebol brasileiro de cabeça para baixo. Pense comigo. O que um clube precisa para se consolidar como protagonista? Grandes jogadores, sim. Uma gestão profissional, claro. Mas acima de tudo, precisa de um comandante à altura, alguém que consiga transformar um elenco bom em uma máquina vencedora. Alguém que já tenha sentido o sabor da glória, que conheça os atalhos da vitória. Pois é exatamente sobre isso que estamos falando aqui. John Textor, o dono do Botafogo, já está em contato direto com um dos treinadores mais vitoriosos da história recente do futebol brasileiro. E esse nome vai te arrepiar. Jorge Jesus. Sim, você ouviu certo. Jorge Jesus pode ser o novo técnico do Botafogo. Agora, imagine a cena. O Botafogo, com o elenco que tem, com os investimentos que estão por vir, comandado por um dos maiores estrategistas da década. É ou não é de arrepiar? Só que calma. Não é só isso. Há mais detalhes por trás dessa movimentação que vão te deixar sem chão. Segundo informações obtidas de fontes extremamente confiáveis e que acompanham de perto os bastidores de General Severiano, Textor estaria impressionado com a postura de Jorge Jesus após deixar o Al Hilal e o Fenerbahçe. Livre no mercado, o técnico já teria demonstrado interesse em retornar ao Brasil, mas não para qualquer clube. Ele quer um projeto sério, com liberdade para trabalhar e ambição de títulos. E quem oferece tudo isso neste momento? O Botafogo. As negociações, ainda não confirmadas oficialmente, já estariam em estágio avançado de alinhamento de ideias. Jorge Jesus teria pedido garantia sobre a montagem do elenco, comissão técnica e autonomia total para implementar seu estilo europeu, aquele que encantou o país em 2019. E aqui vai uma informação que poucos sabem. Textor teria colocado Jorge Jesus como prioridade absoluta para 2025. Mais do que isso, já teria prometido contratações de impacto caso o português aceite o desafio. E por que isso tudo está acontecendo agora? O timing é perfeito. Com a instabilidade no comando técnico atual e com o campeonato ainda em aberto, o nome de Jorge Jesus vem como um golpe de mestre. Seria um recado claro ao futebol brasileiro. O Botafogo não está aqui para brincar. Está aqui para vencer. Para dominar. Para escrever uma nova história. Mas calma, tem mais. Fontes ligadas ao staff de Jorge Jesus confirmam que ele já teria assistido a jogos do Botafogo recentemente. Não apenas isso. Ele teria elogiado publicamente a base tática da equipe, destacando jogadores que poderiam se transformar em peças-chave em seu esquema. Isso mostra que o técnico não está apenas analisando. Ele está se preparando. E aqui vai uma especulação que pode se tornar realidade nos próximos dias. O próprio Jorge Jesus deve vir ao Brasil nas próximas semanas, supostamente para férias. Mas os bastidores já sabem o real motivo. Seriam conversas presenciais com o Textor para selar um possível acordo histórico. E se você acha que é exagero, lembre-se. Foi exatamente assim que começaram os rumores que levaram Jorge Jesus ao Flamengo. E todos sabem no que deu. Agora pare e pense. E se ele vier? E se Jorge Jesus,
O Mister desembarcar em General Severiano? E se ele assumir esse projeto com a mesma intensidade com que dominou o futebol brasileiro anos atrás? O impacto seria imediato. Mídia, patrocinadores, jogadores de ponta interessados em jogar sob seu comando. O Botafogo deixaria de ser apenas uma promessa e passaria a ser uma ameaça real a todos os gigantes. Você consegue imaginar o Nilton Santos lotado, com a torcida cantando alto, e Jorge Jesus à beira do gramado comandando um time ofensivo, envolvente, avassalador? Pois é, torcedor. Isso está mais perto do que nunca. E não se trata apenas de uma simples contratação ou de uma jogada de marketing. Estamos falando de uma movimentação que pode romper com tudo o que conhecemos sobre as dinâmicas do futebol brasileiro nos últimos anos. A possível chegada de Jorge Jesus ao Botafogo representa um marco, uma ruptura histórica, algo que deixaria de ser apenas notícia para se tornar um acontecimento cultural no futebol. A imprensa internacional já começa a especular, e os bastidores fervem com informações ainda não reveladas ao público geral. O clima é de tensão e expectativa. E talvez estejamos mesmo diante da maior movimentação do futebol brasileiro na última década. Nenhum outro treinador causou o impacto que Jorge Jesus provocou quando esteve por aqui. Ele mudou a forma como os times brasileiros enxergam o jogo, revolucionou esquemas táticos e deixou um legado que, até hoje, é lembrado e copiado. Agora, imagine todo esse conhecimento, essa metodologia moderna e vencedora sendo aplicada no Glorioso. É mais do que uma contratação. É um manifesto de grandeza, um grito de independência, uma declaração de guerra ao comodismo que por tanto tempo rondou o clube. Uma virada de chave definitiva está sendo escrita. O Botafogo, que por anos lutou contra o rebaixamento, contra dívidas, contra a desorganização, agora vira protagonista. Com a SAF consolidada, com um dono que não tem medo de investir e mirar alto, e com uma estrutura cada vez mais profissional, o clube prepara um terreno fértil para que um treinador do calibre de Jorge Jesus possa florescer. Não é exagero dizer que esse movimento pode inaugurar uma nova era no futebol carioca e nacional, com o Botafogo como símbolo de modernidade e eficiência dentro e fora das quatro linhas. Falamos de um clube que passou décadas sendo desacreditado, diminuído, muitas vezes esquecido nas grandes mesas redondas e nas capas de jornais. Mas o tempo da descrença acabou. O Botafogo agora mostra ao mundo que está de volta. E não é para participar, não é para fazer número, não é para ser coadjuvante. É para vencer, para dominar, para fazer história. A torcida sente isso. O clima é de virada total. E, com Jorge Jesus, essa promessa pode se transformar em realidade mais rápido do que qualquer um imagina. E você? Vai querer perder os próximos capítulos dessa novela que promete incendiar o futebol? Vai mesmo arriscar ficar de fora dessa possível revolução que pode mudar completamente o destino do Glorioso? Então faz o seguinte: se inscreve no canal agora mesmo. Ativa as notificações porque as próximas horas e dias serão decisivas. A qualquer momento, essa notícia pode se tornar oficial. E quando isso acontecer, você vai querer ser o primeiro a saber, a comentar, a vibrar. Deixe nos comentários. Você gostaria de ver Jorge Jesus no comando do Botafogo? Acha que ele é o nome certo para essa nova era? Ou acredita que outro técnico deveria ser prioridade? Sua opinião é fundamental. Nos vemos no próximo vídeo com mais atualizações bombásticas diretamente dos bastidores do Glorioso. Até lá, fiquem atentos, porque o Botafogo está prestes a surpreender o mundo. Se inscreva, ative o sino e fique ligado.